Bom dia, pessoal. Estamos aqui com mais uma aula e espero que esteja tudo bem com vocês, tá certo? Vamos para nossa aula sobre dilatação superficial dos sólidos. A aula anterior a gente estudou sobre a dilatação dos sólidos em si e agora a gente vai ver a parte superficial, ok? Então, atenção, assistam todo o vídeo. A atividade ela vai estar no decorrer deste vídeo, tá certo? Para que vocês possam entender melhor e resolver a atividade, certo? Que está proposta. Então, sobre a dilatação superficial. Se o espaço entre essas partículas aumenta, o volume final do corpo acaba aumentando também. Se o espaço entre as partículas diminui, o volume final do corpo acaba diminuindo também. Então, essa parte nos retrata sobre a questão de corpos que passam por um processo de alta temperatura e de baixa temperatura. Se você tem, por exemplo, um objeto tipo um copo, vamos falar aqui sobre a dilatação que ocorre entre dois copos, né, que estão dentro do outro. Você observa que quando você vai tirar esse copo, você sente uma certa dificuldade, não é? Então, esse copo ele pode ter passado por uma dilatação, certo? Devido a um processo de temperatura, né? Ele poderia sofreu uma alta temperatura e de repente houve uma dilatação. Para que você possa, entre os dois copos, para que você possa fazer uma retirada com segurança, com uma certeza, você tem que fazer com que um dos copos, né, sofra uma diminuição na temperatura, né, fazendo com que realmente eles consigam sair de dentro do outro, ok? Então essa dilatação chamamos de dilatação ou contração, né? Ela pode acontecer de três formas. Ela pode ser linearmente, superficialmente e volumetricamente, ok? A gente vai ver no decorrer dessa aula. A dilatação, ela ocorre em duas dimensões, por ser superficial em duas dimensões, né, do corpo. A constante proporcional, que chamaremos ela de beta, certo? E é considerada um coeficiente de dilatação superficial. Bom, a variação, esse onde vocês têm ΔA, que chamamos de variação final, certo? De área, ela é proporcional à variação inicial, assim como a variação final é proporcional também à sua temperatura, sendo que a variação de ar ela depende do material, né, de que constitui um corpo. Por exemplo, se eu pegar três objetos, uma garrafa de plástico, uma garrafa de vidro e uma outra garrafa qualquer, elas vão ter substâncias, composições diferentes. Então, elas vão assumir comportamentos diferentes nessa dilatação. Logo, pessoal, só colocar aqui minha caneta. Logo, vocês observam que a variação de ar, que é a variação final, ela é igual à sua variação final menos a sua variação inicial. Porque ela tem um princípio em que ela vai começar a aquecer ou contrair, né? E a final que foi a dilatação final dela, com um aumento ou diminuição na sua temperatura, tá certo? Então, a variação, né, exige que exista uma variação final, né, menos uma variação inicial, ok? Então, tem que lembrar sempre dessa formulação. E anotem no caderno de vocês essa fórmula que eu estou circulando agora, certo? Nós temos aqui ΔA é igual a 0 vezes beta vezes ΔT, né? Aonde cada siglazinha dessa aqui eu coloquei aqui abaixo explicando para vocês. O que é o ΔA? É a variação da área. Como eu expliquei anteriormente, essa variação de área
ela pode ter a variação final menos a variação inicial. Ela pode sofrer, está dizendo, né? Variação. O A0 nós chamamos de área inicial, certo? O beta, que é uma letra grega, é o coeficiente de dilatação superficial, ok? E o ΔT é a variação da temperatura. Nós, lembrando bem, variação tem que ter dois valores, porque ela está em uma temperatura, ela pode ter aumentado, pode ter diminuído a sua temperatura, e nós temos uma variação. Nem sempre é um valor exato. Então, para calcular essa variação, nós teremos o T menos o T0, que é a temperatura final menos temperatura inicial. Ok? Então, vocês observam nessas duas figuras, né? Aqui nessas duas figuras, nós temos uma parede, né, de cerâmica, e nós temos um piso, né, também usando pedras, né, de cimento, possivelmente também uma cerâmica. Então, vocês observam que há esses espaçamentos. Esses espaçamentos, como vocês devem observar, na casa de vocês tiver essa cerâmica, elas são feitas com qual objetivo, né? Elas são feitas porque acontece uma dilatação térmica. E se você deixar quanto mais próxima essa peça de uma da outra, quando ela sofrer uma dilatação, ela pode atingir a outra peça, certo? Então, com isso, pode ocasionar mais problemas. Então, a dilatação é para que as peças possam ser reestruturadas, né? Modificadas, retiradas, colocadas outras nesse lugar. Então, é o mesmo caso que acontece com as pontes. Se vocês observarem uma ponte, elas têm os espaçamentos, né, na ponte também. Então, isso tudo é para diminuir, né, o atrito, né, com o solo, e para que elas mantenham, né, essa alteração, vamos dizer assim, na dilatação térmica que acontece no local. Ok? Então, vamos trabalhar um pouco como calcular o coeficiente de dilatação superficial, né? Primeiramente, o que a gente tem que observar? Vejam aqui, ó. Relação entre os coeficientes. Anotem no caderno de vocês isso aqui que eu estou circulando, ó. Beta é igual a 2 vezes alfa. Beta, gente, ele representa o coeficiente de dilatação superficial, certo? Igual 2 vezes o alfa. O que é o alfa? O alfa, ele representa o coeficiente de dilatação do objeto, do material que está sendo usado. Como eu disse a vocês anteriormente, eu citei 3 corpos, né? Que foi a garrafa de vidro, a garrafa de plástico e uma outra garrafa qualquer. Elas são 3 substâncias diferentes. Se eu levá-las a uma temperatura, vão sofrer reações diferentes, por ter material diferente. Então, o alfa, ele representa o material X, né? Qualquer. Como ele está se referindo aqui, ó, se alfa, representando o alumínio, é igual a 23 vezes 10 elevado a menos 6. Ele está dando aqui o coeficiente do alumínio, certo? Que é esse valor. Qual será o coeficiente de dilatação superficial dele? Então, usando essa formulazinha, beta é igual a 2 vezes esse material. Então, no caso, seria 2 vezes 23, né? Que nós vamos achar 46, ok? Não posso multiplicar 2 pela potência, então ela repete, ok? Essa potência, ela se repete. Então, nós teremos o coeficiente de dilatação de 46 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius menos 1. Ok? Outro caso, no caso do cobre. Cobre e alumínio são diferentes, então eles vão ter coeficientes diferentes. Vejam bem que o do cobre é 17 vezes 10 elevado a menos 6.
Aí ele quer saber o coeficiente de dilatação superficial do cobre. Para calcular esse coeficiente, eu tenho que usar essa formulazinha. Beta igual a 2 vezes alfa, que é o coeficiente do cobre. Então, vai ser 17 vezes 2, que nós vamos obter 34. E o 10 elevado a menos 6, a gente repete. Então, o coeficiente de dilatação superficial do cobre é de 34 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius menos 1. Esse grau Celsius menos 1, pessoal, é a unidade que mede a temperatura de cada material. Vamos a um exemplo aqui, ó. O que acontece com o diâmetro do orifício de uma coroa de alumínio quando esta é aquecida, né? O diâmetro dela, se a coroa em si aumentar, o diâmetro dela também automaticamente irá aumentar. Então, diretamente proporcional à temperatura, será relacionado ao aumento do diâmetro da coroa, ok? Então, assim, essa experiência, gente, ela nos mostra que o diâmetro do orifício também vai aumentar. Para entender melhor o fenômeno, imagine a situação equivalente de uma placa circular, de tamanho igual ao orifício da coroa. Então, nós temos observando aqui a placa, né, e o orifício da coroa. Então, você observa que antes dela ser aquecida, ela aumenta a temperatura, né, que automaticamente o diâmetro também da placa vai aumentar. Então, se ela sofre esse aumento de temperatura, automaticamente o diâmetro ela acompanhará o aumento do arco, né, dessa coroa, do diâmetro dessa coroa. No exemplo 2, gente, vejam bem, uma chapa possui área de 4 metros quadrados. Uma chapa, vamos dizer, se ele disse que a chapa pode ser uma chapa de ferro, vamos dizer assim, de 4 metros quadrados, a 0 graus Celsius, aquecendo-se a chapa a 50 graus Celsius. De quanto aumenta a área da chapa e qual deverá ser sua área final? Dado que a dilatação da chapa de ferro, ele já deu aqui, que é de 10 vezes 10 elevado a menos 6. Já se referiu ao tipo de material. Então, o que vocês vão fazer primeiramente? Ao ler a questão, vocês vão anotar os dados dessa questão, certo? Anotando os dados. Vou ler novamente para que a gente possa anotar as informações. Uma chapa possui área de 4 metros quadrados. Então, vou anotar aqui. É uma medida. 4 metros quadrados. A 0 graus Celsius. Pronto, eu já tenho aqui uma temperatura. 0 graus Celsius. Aquecendo-se a chapa a 50 graus Celsius. Eu tenho aqui outra temperatura. Então, já nos dá uma ideia de que essa chapa, inicialmente, ela estava a 0 e quando aqueceu foi para 50, né? Então, houve uma variação. De quanto aumenta a área da chapa, ele quer saber de quanto ela vai aumentar e qual será a sua área final. Pronto. Sendo que ele já me deu o coeficiente, estou circulando aqui, o coeficiente dessa chapa de ferro, que automaticamente você vai encontrar numa tabela, né? Se você consultar no livro, você vai ter a tabela de diversos materiais, tá bom? Então vamos lá. Para resolver, gente, essa situação, já que nós já anotamos os dados importantes, a gente deve analisar o comando. Está pedindo quanto aumenta a área da chapa, né? De quanto vai aumentar. Então ele está pedindo o final dela. Quando ele sofrer essa temperatura, qual vai ser o resultado final dessa chapa? Então, neste caso, nós temos uma variação final, né? Um resultado final. Com base na fórmula que eu pedi para vocês anotarem no caderno de vocês, eu estou circulando aqui, né? Nós temos variação final, que é o que ele está pedindo, igual a variação inicial
vezes beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Pronto, essa é a fórmula. Aí uma observação. Como a gente está calculando o coeficiente de dilatação superficial, mas lembrando aquela formulazinha que o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes, né, o valor do coeficiente do material, do corpo, ferro, né? Estamos se referindo a uma chapa de ferro, onde ele deu o valor do coeficiente desse material. Então, a dilatação superficial, porque ele tem essas duas dimensões, é 2 vezes esse material, coeficiente desse material. Então, vamos lá. Aplicando aqui na fórmula agora. A variação de A, que é a variação final, que é o comando, né? Quanto aumenta essa área, ele quer saber, igual quanto é a variação inicial. A gente anotou, não foi, lá nas questões. A variação da área é de 4 metros quadrados. Pronto. Então, nós temos 4, que é a área inicial. Ok? Ele estava a 0 graus, então ele não começou a aquecer ainda. Então, seria a sua área inicial. Vezes 2 vezes, que é o valor do coeficiente, né, de dilatação, vezes a dilatação do material, o tipo de material, que é chapa de ferro, onde ele deu o coeficiente, que é 10 vezes 10 elevado a menos 6. Pronto, aí eu coloquei aqui 10 vezes 10 elevado a menos 6. Ok? Que multiplica agora a variação de temperatura. Inicialmente ele estava a 0 graus. Aí quando ele aqueceu, ele foi para 50. Então, como eu expliquei anteriormente, para a variação de temperatura seria igual a temperatura final menos a inicial. Quem é a temperatura final? 50, né? E a inicial menos a inicial, que é 0. Ok? Pronto. Feito isso, a gente vai agora trabalhar a multiplicação. Então, já deixei resolvido aqui para a gente não aumentar o espaço do vídeo. Então, variação de área vai ser igual, repetir o 4, certo? Como você está vendo aqui, vezes. Aí eu já posso multiplicar. 2 vezes 10, 20. Aí repetir, vezes 10 elevado a menos 6, né? Vezes a variação da temperatura, que é 50 menos 0, 50. Ok? Então, implica que a variação de área vai ser igual. Aí você multiplica. 4 vezes 20 dá 80, né? 80 vezes 50 dá 4.000. Pronto, eu tenho aqui 4.000 vezes 10 elevado a menos 6. Ok? Então, como a gente vai descobrir o valor dessa área, eu não posso ter ela em notação científica, né? Até porque aqui não é notação científica, né? Nós temos 4.000 vezes 10 elevado a menos 6. Não é notação. Mas temos que sair dessa potência porque eu quero um valor, né? Eu quero um valor decimal, ok? Então, transformando, tirando esse 10 elevado a menos 6, que é a potência, eu vou ter que deslocar 6 casas para a esquerda, né? A vírgula vai estar bem aqui, ó, em 4.000. Então, vou deslocar 6 casas. Tem 1, 2, 3, 4. Ainda falta 2 casas. Então, eu tenho que preencher as 2 casas com 0. Então, eu terei 0,004. Se eu quiser colocar os 4 zeros depois, eu coloco. Mas, se não quiser, retira-se esses 4 zeros, esses 3 zeros, perdão. E nós teremos uma variação de área de 0,004 metros quadrados. Seria a variação dessa área final da chapa, tá bom? Se eu tivesse uma chapa de um tamanho X, por exemplo, ele aumentaria na sua área final um valor superior, né, ao anterior antes de passar pela variação de temperatura. Ok? Pronto. Por que não convém construir uma casa grudada do vizinho?
qual seria o motivo para você não construir uma casa grudada do vizinho? Tipo, constrói uma casa, o vizinho, vamos fazer o seguinte, eu posso construir na tua parede? Por que não é correto fazer isso, né? Porque quando você faz, é o caso, se você constrói uma calçada livremente, sem nenhum espaçamento, você vai ter rachaduras, né? É o caso do piso também, né? Acontece isso. E se você faz isso em uma parede da sua casa, normalmente, se não há um espaçamento, há uma erosão no solo, pode haver uma erosão no solo, ou se a outra, de repente, tiver algum serviço que não foi assim, dizer assim, bem feito, ele vai ocasionar também para você, né, na mesma situação. Então é interessante que, né, cada um, né, tenha a sua parede, né, de forma adequada, correta, né, porque entre o espaçamento dele não vai haver esse atrito. Bom, pessoal, aí nós temos a leitura. Vocês podem fazer a leitura no livro, página 43 a 45. A atividade do livro, página 45 e 46. As questões 10, 11, 12, 13 e 15. Né? Como vocês estão vendo, copiar e responder, ok? E qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem, entre em contato, certo? Comigo, no PV. Podem mandar a questão, tire uma foto da questão e peçam explicação. E a gente fará essa explicação para você. Tentará fazer para que você entenda melhor. Ok? Qualquer dúvida, entre em contato. Não deixe essa dúvida persistir. Pessoal, e façam a atividade, entreguem no prazo, né? No prazo que a gente estipula, porque são muitas atividades, né? E peço aos alunos que estão assistindo o vídeo que façam retorno das atividades anteriores que vocês não fizeram ainda, tá bom? Que o débito continua das atividades, tá bom? E aos demais aí, muito bem, continuem assim, né? Tá dando certo. E aí, qualquer dúvida, a gente está aqui para tirar essas dúvidas de vocês. Pois tá, pessoal, até a nossa próxima aula.